O que a gente quer dizer na descrenciologia, você sabe, a pessoa tem que fazer a experiência por ela, autoexperimentação, autopesquisologia. Com isso, ela admite alguma coisa porque ela vivenciou. E ela deixa de admitir tudo aquilo que é apenas hipótese, que é uma sugestão, que é apenas o achismo, que é apenas uma ideia de conjectura. E ela começa, então, a admitir só aquilo que seja palpável, concreto, real. Então, por exemplo, tem coisas que a gente tem que estudar muito. Eu ia escrever aqui agora, e vou ver se eu faço uma pensata sobre isso. A matemática, por exemplo, em tese, ela não tem relação nenhuma com ética, com moral. Eu acho o seguinte, se os matemáticos começassem a estudar a cosmoética, ia diminuir o processo das guerras. Que a matemática está em tudo, em matéria de belicismo, nessas coisas todas, devido ao processo da ciência. Se eles, então, colocassem aí umas tinturas de moral, isso ia ajudar, porque começava a solapar o processo belicista por baixo. Entende? Então, você veja, isso tudo é o problema da experimentação. Eu fiquei em dúvida mais nessa questão que você falou, aqui, ó, a acumulação das vivências cosmoéticas, além da imperturbabilidade para serem conquistadas teaticamente. Aí você fala da questão da imperturbabilidade. A imperturbabilidade vem através disso. É preciso a pessoa ter mais lucidez para chegar lá. Agora, por exemplo, a taquirritmia, a pessoa que começa a ter mais agilidade de pensar, de agir, de se comunicar, isso melhora o processo da imperturbabilidade. Mas agora veja, tem um período de transição, a pessoa tem que fazer muita experiência com isso, a poeira tem que abaixar, você está entendendo? Dentro das condições. Agora, chega num ponto que ela aumenta através do processo da autoexperimentação, ela aumenta a autoconfiança, a autossegurança, entende? A autossuficiência. A hora que ela chega nessas três coisas, autoconfiança, autossegurança e vamos dizer, tranquilidade íntima da situação, ela chega na imperturbabilidade. A tendência é essa, ela começa a se aproximar da imperturbabilidade. Então, não há jeito da pessoa chegar na imperturbabilidade apenas com noções que foram adquiridas a partir daquilo que os outros falaram para a pessoa. Ela tem que vivenciar alguma coisa para ela aumentar a confiança em si própria. Por isso que a gente vê tanta gente que tem tanta noção das coisas, mas que tem uma compreensão ociosa da realidade. Entende? Ela não dá o valor que devia dar. Isso é falta de segurança. É falta de quê? De descrenciologia. Professor, estou em dúvida em relação ao princípio da descrenciologia. Como conhecer a realidade das energias se não tiver o pressuposto de sua existência? Não há que haver um mínimo de crença nessa realidade para poder experimentá-la e utilizar das técnicas para isso? Tem como conhecer a realidade sem pressuposto algum? Sim, deixa eu te explicar. O que é crença? Crença é você acreditar numa coisa no escuro. Falaram, você admitiu. Isso é achismo. Se o negócio é seu, é achismo. Agora, se é dos outros, você está indo no bico daquilo que a pessoa falou. Você não viu, você não testou. Agora, o que é admitir uma experiência? É diferente de crença. Então, veja, você admite uma hipótese que vai ser pesquisada. Isso é uma coisa. Você não está acreditando em nada. Você está admitindo, vai fazer experiência para ver se aquilo existe ou não, se aquilo é correto ou é errado. Olha a diferença que tem enorme. Então, por exemplo, todo mundo fala assim, eu acredito que, está falando besteira. Tem um monte de cientista que fala, eu acredito que, está falando bobagem. Outra coisa, eu acho que, é besteira. Ele está achando, isso é bobagem. Então você pode falar assim, não, eu admito a hipótese de que. Aí já começou a melhorar um pouco. Mas agora você tem que chegar e falar assim, não, eu tenho a experiência de que a minha mão tem 5 dedos. E acabou. Fim de papo. Então, o princípio da descrença é não acreditar em nada. Nem nos seus achismos, nem nas bobagens dos outros que vêm fazer lavagem cerebral na sua cabeça.
Faça a experiência, tire a conclusão por você, e você então vai melhorar com tudo. Isso é a descrenciologia. A descrenciologia, o negócio é tão sério que as universidades não têm isso, os templos das religiões não têm isso, os terreiros da Umbanda não têm isso, em parte nenhuma por aí afora que a gente vê, não tem aquilo lá. Não acredite em nada nem em ninguém, nem no que a gente está falando aqui para você. Vai fazer sua experiência, te vira. O problema é esse, é o doutor Tivira. Esse doutor Tivira é seríssimo. E tem a doutora também Tivira. Ela que tem que fazer a experiência, suar sangue, trabalhar, experimentar. Esse é o caminho. Então a diferença é enorme. Agora, você ter dedução, você arranjar hipótese, você pensar tudo, é hipotético. Isso, a teoria ainda não é nada, é teoria. O problema que eu quero ver é a vivência, é a experiência, é aquilo que a pessoa já vivenciou. Isso é que interessa.